Hallo, hallo Leute, guten Montag. Boa segunda-feira. Hoje a gente vai falar sobre uma aula, quer dizer, hoje a gente vai ter uma aula super legal. A gente vai falar sobre a expressão es gibt. Essa aula é para os iniciantes aí que ainda não sabem usar essa expressão. Vamos lá, vamos começar lá direto, começar no Es gibt. Ah, não, antes de a gente começar, eu queria falar uma coisa importante. Ontem a live foi super legal. Eu fiz uma live só para tirar dúvidas de vocês, pra gente conversar um pouco, porque às vezes a gente tem pouca oportunidade de ficar papiando, né? E ontem à noite eu fiz, à noite aqui, né, 8 horas da noite, 4 horas no Brasil, eu fiz essa live, foi muito legal mesmo. E acho que vou fazer mais dessas lives, chamar vocês para conversar comigo, ao vivo e tal. Acho que vai ser assim, sensacional. E é isso aí. De repente a gente faz assim, nesse mesmo horário, nos domingos. E é isso aí. Eu gostei demais, fiquei muito animada. E acho que a gente pode repetir isso. Acho que vocês gostaram também. Quem tiver participado e quiser comentar aí, fique à vontade, vai ser muito bom saber o que vocês acharam, o que vocês gostariam de ter em lives e tal. Bom, mas agora vamos para nossa aula de alemão e essa expressão es gibt. O que significa es gibt? Es gibt significa tem, existe. Tudo isso que significa, né, existir. Existe em algum lugar. Por exemplo, quando eu quero falar tem 3 pessoas na casa. O que é isso, né? É o es gibt. Esse tem não é do verbo ter de possuir, né? Possui 3 pessoas. Não. É o verbo tem no sentido de existe. Existem 3 pessoas na casa. Mesma coisa que eu falar assim, tem um bolo na cozinha. Né? Não é que a cozinha pertence, o bolo. Como é que a gente pode falar isso, né? A cozinha possui o bolo, não é nada disso. É que existe um bolo na cozinha. A gente pode substituir isso em português por há, né? H-A, há um bolo na cozinha, há 3 pessoas na casa, né? Então, esse há, tem, existe, em alemão vai ser es gibt. É uma expressão fixa. Es gibt. O geben significa dar. Geben, que é o verbo, significa dar. Mas quando ele está com o es ali, ele deixa de ter esse significado de dar e passa a ser tem, existe, sacou? E a conjugação do geben é gibt aqui junto com o es, porque na terceira pessoa do singular, né, que vai ser ele, ela, er, sie, es, né? Esses 3 pronomes vira gibt, por isso que é es gibt. Mas você não precisa saber nada disso. Você não precisa saber que o verbo vem do geben, você não precisa saber da conjugação. Decora simplesmente es gibt, que significa tem, existe. E aí tem mais um outro detalhe que a gente precisa saber, que é o seguinte. Essa expressão es gibt, ela vem sempre acompanhada de acusativo. Aí você vai falar assim, nossa, Lu, de acusativo, nem sei o que é isso, nunca se deu esse caso em alemão. Basicamente é o seguinte, você tem que saber que a palavra que vem acompanhando ela vai ter um artigo específico. Se ela for feminina, vai ser die ou eine. Então, se for uma palavra feminina como die Tasche, vai ser die. Ou eine Tasche, eine. Se a palavra for neutra, vai ser das. Por exemplo, das Auto ou ein Auto. Se a palavra for plural, vai ser die. Por exemplo, die Autos ou die Frauen, né? Die Autos ou die Frauen. Plural. Agora, se a palavra for masculina, atenção, em masculina, o artigo vai ser den, com N, ou einen. Por exemplo, se eu quiser falar assim, tem um homem, há um homem na sua casa, tem um homem na sua casa. Como é que eu vou falar isso? O tem vai ser o es gibt, que é essa expressão, es gibt. A palavra man é uma palavra masculina. Então, se tá junto com es gibt, o artigo da palavra masculina vai ter que ser einen, com N no final. Então, es gibt einen Mann. Tem um homem, pronto. Bei dir na sua casa, né? Essa parte eu só acrescentei pra frase fazer mais sentido, né? Tem um homem na sua casa. Es gibt einen Mann bei dir. Sacou? Então, a palavra que vem acompanhando essa expressão es gibt, se ela tiver no acusativo, desculpa, se ela for masculina, ela vai ser einen com N no final ou den, o artigo dela. Se for den, vai ser o, né? Tem o homem, es gibt den Mann. Se for tem um homem, es gibt einen Mann. Se a palavra for feminina, vai ser die ou eine. Se a palavra for neutra, das ou ein. Se a palavra for plural, die. É só isso. Então, o es gibt, ele é invariável. Mas a palavra que vem depois dele, dependendo do caso dela, ela vai ter esses artigos aí. Se você decorar isso, pronto, acabou, resolveu o seu problema. Mas a palavra tem sempre artigo? Não, eu posso pôr uma palavra sem artigo. Por exemplo, tem bolo na cozinha. Es gibt Kuchen in der
Küche. Mas eu posso falar, es gibt einen Kuchen in der Küche. Tem um bolo na cozinha. Bolo é masculino, então es gibt einen Kuchen in der Küche. Tem um bolo na cozinha. Es gibt tem um bolo. Bolo é masculino, então vai ter que ser einen Kuchen. Kuchen é bolo. In der Küche. Küche é cozinha, na cozinha. Aí eu quero acrescentar mais uma coisa para vocês. Em alemão, eu posso colocar qualquer coisa na primeira posição. É uma regra da língua, né? Eu posso colocar amanhã, depois da manhã, ontem, o menino, qualquer coisa eu posso colocar na primeira posição praticamente, né? Não é qualquer mesmo, mas a grande maioria daquilo que você tem na sua frase você pode colocar na primeira posição. Então vamos dizer que a nossa frase começa com a palavra morgen, que significa amanhã. Quero dizer, por exemplo, amanhã tem uma festa. Aí eu quero começar a frase com morgen, que é amanhã. E agora, depois do morgen vem o quê? Se eu quero falar tem uma festa. A sua primeira vontade é falar es gibt, né? Amanhã tem morgen es gibt, mas não. Se eu tiver alguma coisa na minha primeira posição, amanhã, no Brasil, depois de amanhã, ontem, aí eu vou colocar gibt es. Esse es que estava antes do gibt passa a vir depois dele, entendeu? Então essa é a próxima regra que eu preciso te contar. Eu posso fazer es gibt se esse es gibt estiver começando a frase. Agora, se eu quiser começar a frase com outra coisa qualquer, esse es cai para depois do gibt. Então fica morgen gibt es. Então, amanhã tem uma festa. Morgen gibt es eine Party. Então, seja es gibt, seja gibt es, vão significar a mesma coisa. Tem. Quando o es gibt começa a frase, beleza, vai ser es gibt. Se eu tiver alguma coisa no início da frase, aí depois vai ter que ser gibt es. Esse es passa para depois do gibt. Então, morgen gibt es eine Party. Amanhã tem uma festa. Há uma festa. Se eu quiser perguntar o que tem na caixa, vai ser was gibt es in der Schachtel? Was, o que? Como o que está na primeira posição, eu tenho que necessariamente colocar o es depois do gibt. Was gibt es? O que tem in der Schachtel, na caixa. Ou, tem 3 pessoas aqui. Es gibt, eu comecei minha frase com o tem, beleza. Es gibt 3 Personen, 3 pessoas aqui, hier. Es gibt 3 Personen hier. Tem 3 pessoas aqui. Se eu quisesse começar essa frase com aqui tem 3 pessoas, o que você acha? Vai ficar o aqui primeiro, hier, e depois eu preciso colocar o gibt e depois o es. O es, se eu colocar alguma coisa no início da minha frase, o es tem que vir depois do gibt. Então vai ficar hier gibt es 3 Personen. Aqui tem 3 pessoas. Hier gibt es 3 Personen. Ou, no Brasil tem 62 parques nacionais. In Brasilien, comecei com in Brasilien. Então vem o gibt, depois o es. In Brasilien gibt es 62 Nationalparks. In Brasilien gibt es 62 Nationalparks. No Brasil tem 62 parques nacionais. Ou, no Brasil tem um salário mínimo. Não, desculpa, tem no Brasil um salário mínimo, ou seja, existe no Brasil um salário mínimo. Tá vendo que às vezes vai dar vontade de traduzir como tem, às vezes vai dar vontade de traduzir como existe, às vezes vai dar vontade de fazer como há. Aí você decide aí, caso a caso, mas você sabe que tudo isso é a mesma coisa, né? Mas é porque no português a gente varia esse uso aí, dependendo do contexto. Então, existe no Brasil um salário mínimo. Es gibt, vai ser o existe. No Brasil, in Brasilien, um salário mínimo nacional. Salário mínimo eu digo Mindestlohn. Mindestlohn. Lohn é salário, Mindest, mínimo. Então, um salário mínimo, einen Mindestlohn. Como o que está acompanhando o es gibt, né? Há um salário. Ah, mas não em Brasília que está depois do es gibt? Sim, mas o que tem, né? O que há? É um salário. Esse um salário tem que vir com aqueles artigos ali que eu ensinei. Como Mindestlohn é uma palavra masculina, vai ficar einen Mindestlohn. E aqui tem um adjetivo para ele, né? Um salário mínimo nacional. Por isso que eu tenho einen nationalen Mindestlohn. Sacou? Então é assim que usa o es gibt ou o gibt es. Se você tinha dúvida nisso, acho que agora essa dúvida passou. É só isso que você precisa saber e você já consegue formar tanta frase, né? Na minha casa tem 3 pessoas, no meu trabalho tem 9 computadores, no Brasil tem muita gente, etc. É tudo com o es gibt ou o gibt es. É muito simples, tá? Então, por hoje é só. Espero que você tenha adorado a aula. Eu sempre, né, amo dar aula pra vocês. Tamo junto, gente.
Um beijão, das ist alles für heute. Tschüss!